Eu acho que eu nunca falei o feminino dentro do meu trabalho. Eu não escolhi ser mulher, foi um acidente. A gente não escolhe de que gênero, né? Você simplesmente se adapta. Então, acho que por isso que o feminino ele não é uma questão, é uma coisa que eu não reproduzo. Eu uso a forma humana, eu uso o meu próprio corpo. Eu preciso fazer life casting, tirar molde diretamente do corpo. Pode provocar dor, às vezes. E as pessoas não estão muito acostumadas. Eu virei o modelo vivo mais disposto. Eu vou falar da bailarina primeiro, que foi a primeira experiência que eu tive com esse corpo, que não está preso pelas articulações. Como eu resolveria, né, fazer com que coisas flutuassem dentro de caixas transparentes? Enquanto as caixas de acrílico, elas não ficavam prontas, então eles ficavam em cima de uma cama, né, era o lugar mais seguro. E isso me deu algumas ideias. Quando eu via esses membros soltos, né, em cima de uma cama, não parecia que ela não tinha o tronco. E a estranheza nesse trabalho é porque eu eliminei o tronco. Se você olhar esse trabalho, é uma série que a maioria delas simulam a masturbação. Só que é uma simulação porque ela não tem tronco, ela não tem vagina, ela toca o vazio e ela não muda a expressão facial. Então, eu comecei a ver que esse trabalho ele me rendia muito mais do que eu imaginava, né? O corpo, a gente fala do corpo até hoje. Tem vários artistas trabalhando com o corpo, ainda é um assunto. E se você começa a conviver com essa anatomia no seu dia a dia, dentro do ateliê, você vê que ela não se esgota. Pelo menos para mim ainda não se esgotou. Na escultura, acho que você não tem um recurso que eu chamaria de ilusão de ótica, que eu vou obrigar esse observador a um único ponto de vista. E essa que era a sensação de poder que eu sentia quando eu fazia a fotografia. Quando eu prendo esse meu observador no único ponto de vista, é libertador para mim. E na escultura, é como se fosse uma prisão, é a relação contrária. Então, o observador ele tem essa liberdade. Aí eu fiz uma experiência com vídeo também. O vídeo ele é diferente da fotografia. Então, ele tem uma relação com a escultura direta. Eu queria resolver o problema da base. Isso é um grande problema para a escultura. Grande parte dos meus trabalhos também tem uma forma humana sobre tripé. Então, em vez de ser um bípede, eu transformo esse ser em um trípede, mas essa palavra não existe, né? Então ele é um tripé. E tripé não se aplica a seres, e sim a objetos. E o tripé, na verdade, foi uma forma de tentar facilitar a minha vida na hora de fazer com que essa forma humana ficasse em pé. Eu peguei essa facilidade e coloquei na forma humana. E claro que para que isso fosse coerente, eu tive que mudar um pouco a estrutura dessa forma humana, né? E uma maneira de resolver isso foi de fazer um ser que fosse onipresente, né? Então ele tem duas pernas, mas como é que eu resolveria a perna de trás, né? Então, como eu não sabia como resolver a perna de trás, então eu coloquei a figura como se ela estivesse sempre de frente. Eu chamei de ímpar porque ela não tem pares. Na verdade, elas são três formas unidas, né? Três formas humanas somadas. Os pares eu transformei em trio. Ela tem 3 vaginas. Tudo foi triplicado. Os pares e os elementos centrais que são únicos, eles foram triplicados nesse trabalho. Essas cabeças, elas são da série Retratos. É irônico esse título, porque é exatamente a parte que ela não tem, né, a identidade. Ela é composta pelo retrato A, retrato B, retrato C, até o alfabeto inteiro. É como se essas letras representassem a primeira letra de um nome próprio. Só femininas, porque são molde da minha cabeça. Aí a fase preta, eu mudei para o preto, que era uma forma de negar um pouco essa representação fiel, né, ao modelo, que já é um corpo humano em verdadeira grandeza. Ela apavora as pessoas, né, um elemento preto, porque ela remete a algo pesado, algo ruim. É uma simbologia. Ela provoca um pouco de medo, eu gosto de provocar um pouco de medo. Simplesmente porque eu gosto de sentir medo quando eu vejo algumas esculturas. Quando alguma escultura me dá medo, ela vai me segurar por muito mais tempo.
simplesmente por isso, por eu gostar de sentir medo quando eu vejo a arte, eu gosto quando eu provoco algum tipo de medo no observador, e eu acho que o observador também gosta de sentir medo, porque é um medo seguro, né? Pode no máximo levar um susto, mas você não corre risco de vida.